Olá, seja bem-vindo de volta a esse curso sobre a história da física. Nos dois primeiros vídeos nós falamos sobre fenômenos envolvendo a ótica, como a luz e a visão. E nesse vídeo nós iremos falar sobre as origens da eletrostática e da magnetostática. E a literatura atribui o descobrimento desses fenômenos ao filósofo grego Tales de Mileto. Se eu tiver pronunciado errado, por favor, comente aí nos comentários. E, bem, vamos acrescentar Tales na nossa linha do tempo. Ele nasceu por volta do século VII a.C. E, bem, o fenômeno da atração elétrica ele foi primeiramente observado através de uma pedrinha chamada âmbar, que é uma resina que tem origens nas seivas de algumas árvores, que, assim, solidificadas ao longo de vários séculos. Elas viram uma pedrinha que pode ser polida e transformada em joia. Era usada como joia na época e ainda é usada como joia. Provavelmente foi disso que veio as primeiras observações desse fenômeno de atração. No processo de polimento da joia, ou talvez no seu uso, né, quando ela atrita contra a roupa de quem está usando, ela ganhava essas propriedades elétricas e atraía para junto de si fiapos, pelos, poeira. Mas quem de fato observou isso, fez um experimento para observar isso, fez essa observação experimental, foi o Tales de Mileto. Ele, com uma pedrinha de âmbar, atritando contra pelos de alguns animais, né, a lã das ovelhas, o pelo de um gato, por exemplo, ele via que essa pedrinha ela se tornava capaz de atrair algumas palha, por exemplo, no caso. Mas, como eu acabei de dizer, isso só acontecia, ela só ganhava essa propriedade de atrair alguns objetos quando atritada contra alguns objetos específicos, né? Como é o caso da lã, por exemplo. Já outro dos fenômenos que é atribuído à descoberta da Tales de Mileto, que é o da atração magnética, isso acontecia numa pedra chamada de magnetita, e diferentemente da pedra de âmbar, a magnetita tinha essa propriedade de atrair alguns objetos para próximos de si, sem que isso exigisse que ela fosse atritada contra alguma coisa. Ela já era encontrada na natureza com essa propriedade. E, especificamente, ela atraía apenas objetos metálicos para junto de si. O nome magnetita, né, provavelmente, né, alguns autores acreditam que isso se deve ao fato dela ter sido, essa propriedade ter sido primeiramente observada na província de Magnésia, na Tessália, ali, no norte da Grécia. Mas isso não é um consenso. E os materiais que têm essa propriedade de atrair objetos metálicos para próximo de si são chamados de ímã. E mais uma vez, a possível origem desse nome se deve à palavra francesa para amante, aquele que atrai para si. Mas isso também não é um consenso, é apenas uma possibilidade. Bem, outra propriedade descrita por Tales de Mileto sobre as pedrinhas de magnetita é o fato de que ela pode atrair outras pedras para junto de si. Ela atrai metais e outras pedras de magnetita, né? Ela tinha essas duas propriedades. Eu poderia falar mais coisas sobre Tales de Mileto e sobre as propriedades elétricas e magnéticas desses materiais que nós acabamos de falar aqui, mas eu estou sempre me atentando mais ou menos a estar dentro do período histórico em que aqueles determinados fenômenos foram observados. Então, por exemplo, eu poderia falar sobre as descobertas de Tales sobre astronomia, filosofia, mas não vai ter um vídeo específico para isso mais à frente. Bem, e para encerrar esse vídeo eu queria falar sobre o fenômeno da indução. Esse foi é atribuído a descoberta desse fenômeno a Platão. E o que consiste ele, né?
Bom, por exemplo, nessa animaçãozinha eu coloquei duas moedas. Nós sabemos que essas moedas metálicas elas não atraem uma a outra, elas não têm propriedades magnéticas, né? Elas não são ímãs. Mas, na presença de um ímã permanente, representado por essa figurinha aqui com as cores vermelho e azul, na presença de um ímã permanente, o material metálico não magnético torna-se magnético e ele passa a poder atrair outros materiais metálicos para próximo de si. É isso que é chamado de fenômeno de indução. Bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos anotar isso na pasta. As informações que nós vimos durante a aula, no caso, que foram que alguns materiais magnéticos podem atrair outros quando atritados contra alguns tipos específicos de tecidos ou pelugens, como é o caso do âmbar. Alguns materiais podem atrair objetos metálicos, sem necessidade de fricção, que é o que nós vimos na magnetita, né? Ela já vem da natureza com essa propriedade. E que alguns objetos metálicos não magnéticos podem atrair outros objetos metálicos também não magnéticos quando em contato ou sob a influência de um ímã permanente, como foi representado pela animação da ímã permanente com as duas moedas. Bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenha gostado. Se não, dê o seu dislike. Se gostou, dê o seu like e se inscreva e comente, faça alguma crítica e alguma sugestão. Muito obrigado e fiquem com Deus.